Sejam todos bem-vindos a essa nossa palestra no Facebook, cujo tema que trataremos hoje, essa noite, será a verdadeira intuição. Para que possamos, ao longo de em torno de 30 minutos, desenvolver esse tema, vamos refletir sobre alguns aspectos e algumas formas de manifestação do que vem a ser, de fato, a intuição. E após 30 minutos, em torno de 30 minutos de conversa, de reflexão conjunta, abriremos para perguntas e vamos tentar responder essas perguntas todas dentro do horário de 1 hora, de tal forma que às 9 horas essa palestra estará encerrada. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a intuição, conforme conhecemos, ela nada mais é do que um reflexo natural nos campos mais sutis. O que queremos dizer com isso? A nossa personalidade, a nossa forma de estrutura energética, ela é um pouco mais do que aquilo que nós vemos no nosso dia a dia. Ela tem um aspecto que é um aspecto fundamental, que é o nosso campo astral, que é conhecido também como campo dos desejos. Ou melhor, o nosso corpo astral, ou melhor, o nosso corpo dos desejos. Se fôssemos olhar anatomicamente esse corpo astral, ele teria mais ou menos a forma ao redor da nossa cintura e cobriria toda a nossa cabeça, cobrindo toda essa parte que vai da pelvis até a nossa cabeça. Esse corpo astral, ele compõe um dos aspectos da nossa personalidade, que ela é de fato quádrupla. Ela tem 4 elementos. Ela tem o corpo físico, que é esse que nós conhecemos. Ela tem o corpo etérico, que é chamado de aura. Tem um princípio mental, mas o que mais nos afeta, o que mais tem sentido e conexão com essa intuição, que estamos chamando aqui de intuição natural, é o corpo astral. A intuição natural, e por isso estamos chamando de natural, é aquela que nos antecipa situações que possam vir a ocorrer na nossa vida. Isso também existe em várias situações nas nossas vidas, não necessariamente apenas no nosso corpo astral. E essa intuição ela é mais aguçada em algumas pessoas do que outras. Ou seja, é uma característica individual da natureza de cada ser humano. E por que natural? Porque ela também atende o princípio natural humano, o princípio mais conhecido da natureza humana, que é a autopreservação. A intuição que nos protege nossos familiares, nos antecipa percepções que são percepções voltadas para o bem-estar dos nossos queridos, o nosso próprio bem-estar. Ela não tem nada de inadequado, nada de errado, mas ela não é espiritual. Ela não tem um sentido mais elevado para uma consciência humana. Por isso, ela é um aspecto natural. Vamos avançar um pouco mais nessa questão do corpo astral. Existe um mundo astral. O mundo astral é um mundo que é um reflexo do mundo físico. Ele não é um aspecto espiritual. Ele é um aspecto sutil do mundo físico. Um exemplo de uma forma de vida do mundo astral são as formas pensamento. Nós criamos pensamentos. Esses pensamentos passam a ter vida a partir do momento que nós o criamos. E algumas pessoas conseguem capturar esses pensamentos, não necessariamente de quem o emitiu, mas uma percepção desse pensamento, que é uma forma de vida astral, que depois de criada, ela pode vir a ter vida própria. Pensamentos comuns, pensamentos iguais, formam um campo astral, formam uma vida astral, que é uma vida
que não se perpetua eternamente. Assim como a nossa vida natural, ela tem uma fase de desenvolvimento, ela tem uma fase de crescimento e também um fim. Todos os ciclos naturais que nós percebemos em todos os reinos de vida que a nossa consciência natural observa, elas também se manifestam no campo astral, no mundo astral, que algumas pessoas têm mais sensibilidade do que outras, que alguns animais têm mais sensibilidade que outras, que algumas crianças conseguem perceber com mais refinamento as manifestações do campo astral do que outra. O que diferencia a relação entre o físico e o astral? Apenas o grau de sutileza e o grau de influência que esse campo tem sobre os seres humanos. Ele exige um grau de consciência muito maior para ser percebido. E a intuição, essa intuição natural, ela está exatamente ligada a esse mundo astral. Nós, assim como temos uma consciência natural, uma consciência desperta de vigília, nós temos também uma consciência astral. Alguns, nem todos, e não é necessário, mas é uma característica que às vezes para aqueles que têm é até uma característica incômoda, eles trazem para a consciência natural da consciência astral as percepções. E quando essas percepções são muito claras, se diz que essa pessoa tem até algum tipo de clarividência ou clareaudiência. Ou seja, estamos todos nessa vivência, nessa percepção, em um mundo dessa ordem de vida, em um mundo natural, porém um mundo mais sutil. Existe algo de problemático em ter uma intuição desse tipo? Não. Não existe nada. Ela tem um vetor, essa forma de intuição, que se assemelha ou é exatamente igual ao vetor da consciência humana mais natural. A consciência da autopreservação. E aqui chegamos a uma situação que, para alguns, pode ser uma situação complexa. Bem, se a minha consciência natural me leva para a minha autopreservação, se eu percebo que a vida é um ciclo de início, crescimento e fim, e se também essa consciência sutil, que é percebida, às vezes, como uma consciência espiritual, mas de fato é uma consciência natural, que tem um reflexo de refinamento, e se todo esse conjunto, todo esse arcabouço de intuição ou consciência astral, consciência física, consciência natural, eles estão todos voltados para a autopreservação, não há nada mais o que fazer. Continuemos a nossa vida de forma natural e esperamos o fim dela simplesmente. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que existe algo além. Além dessa intuição natural, além dessa percepção de ciclos naturais. E aí, chegamos ao ponto da verdadeira intuição. E por que chamamos ela de verdadeira intuição? Porque só essa verdadeira intuição, que está além de todas essas manifestações que foram mencionadas, permite uma nova forma de vida. Permite uma verdadeira revolução na vida natural. Permite criar uma nova tendência além dos ciclos passageiros do nascer, crescer e morrer. Essa consciência, que a partir de agora vamos chamar de consciência, essa intuição, que é uma consciência, que a partir de agora chamaremos de intuição da alma, é a porta de saída. E aí, para que tenhamos clareza nas palavras que estão sendo utilizadas, precisamos dizer que existe sim uma consciência da alma-sangue, da nossa alma-sangue, que é a intuição da alma-sangue,
que é essa intuição natural, que atende o nosso sangue, que atende a alma, a ânima, o ânima do nosso sangue, da nossa autopreservação. Mas existe também uma intuição da alma, que não por acaso, a todo momento, confundimos com a ideia de consciência, intuição, consciência. A consciência é uma espiral acima da intuição, é uma percepção clara. A intuição da alma, ou melhor, não da alma-sangue, mas da nova alma. Todo ser humano dispõe, em um espaço vazio dentro de si, uma nova possibilidade de manifestação que chamamos, na escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, de átomo centelha do espírito. E aqui, nessa palestra, estamos chamando de intuição da alma. E por que intuição verdadeira e por que intuição da alma? Vejam, essa intuição ela vai fazer um caminho com o ser humano buscador. Enquanto a intuição natural, a intuição para a alma-sangue, ela atende um único objetivo, a autopreservação, que é um objetivo natural, que é um objetivo digno, coerente para o ser humano natural. Para aquele que já vê a necessidade de algo além do natural, sem que precise recusar o natural, se opor ao natural, mas aprender a conviver com ele a partir de uma nova consciência, a ele é aberta a possibilidade da intuição da alma. E nesse primeiro momento dessa descoberta, ela surge sim como uma intuição. Uma intuição que, como um perfume de uma rosa, dá ao buscador a percepção de um potencial de mudança que está por vir. Uma possibilidade de realização que ainda não é concreta, por isso uma intuição, mas que está por vir. Mas essa intuição, ela não tem esse vetor da autopreservação. Ela tem um outro vetor, da elevação, da busca, da continuidade, da batalha interna. Por isso que o caminho para o candidato que busca um caminho espiritual fidedigno é perceber, e isso nós não podemos intervir diretamente com a nossa consciência natural, nós podemos abrir esse caminho, é perceber que essa intuição, esse perfume da rosa, essa sensação de boa nova, de novidade, ela é concreta na medida que se torna uma consciência da alma. À medida que o ser humano passa a perceber dentro de si não só algo intuitivo, como algo belo, maravilhoso, formidável, elevado, mas algo que possa ser realizado. Ou seja, a necessidade de uma mudança fundamental. E quando o candidato não se prende a esse aspecto inicial do processo, não se prende à beleza e à pureza e tenta manter esse, que é um momento lindo, é um momento maravilhoso na nossa vida, que é preciso guardar como uma memória, mas ela é uma fase intermediária. Ao contrário da intuição natural, que só nos dá essa autopreservação, essa intuição é uma fase intermediária que avança para uma nova fase, a fase da consciência da alma. E a partir de então, o ser humano recupera aquilo que é algo de mais precioso que é possível ao ser humano possuir: o livre-arbítrio. Até a fase anterior, em que não existe uma consciência desperta, uma consciência da alma desperta, o ser humano ainda é um joguete daquele mundo astral, da consciência astral, do mundo dos desejos, ora satisfeitos, ora insatisfeitos. No mundo do movimento, ora subir, ora descer. Nesse momento em que o ser humano
adquire, a partir desse impulso, dessa intuição da alma, a consciência da alma, ele se torna um desperto. Ele despertou e passa a viver no mundo com uma percepção de duas intuições, duas consciências, duas formas de manifestação que precisam conviver nessa primeira fase, sim, dentro de um processo espiritual de autoconhecimento. E aí, a nossa vida ganha esse aspecto e essa plenitude do livre-arbítrio. O que significa livre-arbítrio? Significa escolha. E só pode escolher aquele que é livre para escolher. E a liberdade só é conquistada com a consciência. Nós não conquistamos uma liberdade com mudanças sociais, mudanças políticas, mudanças econômicas. Nós sabemos que todas as manifestações políticas, econômicas, sociais são manifestações de um conjunto de ideias que se transforma em matéria, ou seja, são manifestações de um astral que busca autopreservação e se manifesta na matéria. Livre para uns, prisioneiro para outros. A liberdade atingida por um caminho iniciático que vai da intuição da alma, a consciência da alma e do exercício do livre-arbítrio, esse é um caminho que nos dá a possibilidade da liberdade. E esse é um caminho que é possível ser traçado, é possível ser realizado pelos candidatos que têm dentro de si uma força poderosa, uma força que desperta a consciência humana para a sua verdadeira razão de existir, que é a formação de um novo homem. Amigos, se tiverem algumas perguntas, nós vamos responder, senão nós vamos conversar um pouco mais sobre as nossas reflexões a respeito dessas duas formas de manifestação da intuição. A Regina Brito pergunta: é normal sentir intuição? Regina, sim, é normal sentir intuição, totalmente normal. É natural, alguns são mais intuitivos do que outros. A questão fundamental é: precisamos correr dessa forma de manifestação? Não. Assim como aquele que escreve com a mão esquerda e numa escola não tem uma carteira para ele escrever, ele não precisa passar a escrever com a mão direita para se sentir um igual aos demais. Naturalmente, existirá uma forma de viver dessa forma, escrevendo com a mão esquerda. A pessoa muito intuitiva, às vezes ela é até incomodada pela intuição. O que acontece em geral é que esse processo ele pode se aprofundar e se tornar de fato um desgaste. Mas, respondendo objetivamente à sua questão, é normal sentir a intuição. É normal perceber a intuição. Não existe nada de anormal, é totalmente natural. O que nós gostaríamos de ressaltar é que essa intuição natural, que é normal, ela não é uma intuição que nos tornará algo diferente, que nos ampliará a nossa percepção a respeito da vida. Ela é apenas uma característica natural que cada um de nós traz, como a cor dos olhos, como a cor do cabelo, enfim. É uma característica que cada um de nós nasce, uns mais, uns menos. Obrigado pela pergunta. A Monique Acarrai pergunta: olá, gostaria de saber a diferença entre intuição e cisma. Não sei, Monique. Se você puder digitar melhor o que você quer dizer com cisma, eu não sei te responder isso. Não conheço esse termo cisma. Tá bom? O Augusto Júnior pergunta: o sonho pode transmitir alguma coisa para a intuição? Augusto, sim. Vamos colocar a sua pergunta e trazer ela novamente para a exposição a respeito do campo astral. O sonho, e muitas vezes nós consideramos demais as mensagens que vêm nos sonhos. O que acontece é o seguinte: da mesma forma que na consciência de
vigília, ao despertar no nosso dia. Nós temos esse campo intuitivo guiado pelo campo astral. O sonho também quando nós dormimos, naturalmente, a nossa consciência astral se projeta para o mundo astral, que não é um mundo libertador, que não é um mundo espiritual, mas é um desdobramento sutil da nossa vida na matéria. E aí, quando nós despertamos, essa vivência no mundo astral vem ao nosso campo físico, vem à nossa consciência natural, mas esse caminhar dessa informação, imagine as correntes energéticas de informação vindo, como se fosse um grande campo energético, eles nem sempre vêm puro. Então os nossos sonhos, em geral, são eivados de várias imagens confusas, porque elas não vêm puras. Mas imagine você, Augusto, que esse sonho venha puro, que a gente tenha a perfeita percepção do mundo astral no sonho. Algumas pessoas têm isso. No fundo, seria só uma vivência diferente, mas não uma vivência elevada de renovação. E, em geral, como os campos magnéticos da nossa vida, eles são campos inteligentes, nós atraímos aquilo que nós somos afins. Então a vivência no campo astral, seja por meio ao sonho, seja por meio à vida desperta da intuição natural, ela é uma eterna repetição. Porque nós vamos ver aquilo que nós podemos ver. Nós vamos sentir aquilo que nós costumamos sentir. Nós vamos buscar aquilo que é comum. Porque os campos magnéticos da nossa vida, eles são campos que se manifestam por atração e por repulsão. Então nós vamos atrair aquilo que nós somos afins. Ou seja, uma experiência de repetição. O que significa na prática que dentro da proposta da escola, não precisamos valorizar essa questão, e sim viver com consciência e perceber o que significa isso, ou melhor, o que não significa em termos de grandes condições de elevação. O que é fundamental é que percebamos que para além da vida astral, para além do sonho, para além da intuição natural, nós temos sim uma possibilidade de uma mudança fundamental, que não está nos sonhos, não está no campo astral, não está na vida material concreta, mas está numa renovação da nossa vida, numa novidade, numa nova forma de viver. E essa percepção, ela só surge a partir da intuição da alma, que é uma intuição que não está desperta plenamente, ela está em estado latente dentro de nós, e que quando silenciamos toda a especulação gerada pelo mundo astral e pelo mundo físico, ela pode se manifestar como uma rosa que desperta a nossa consciência. E aí, uma consciência desperta tem condição de perceber a realidade de forma mais concreta. Sonhos, intuições naturais deixam de ter a relevância que tinham até então. Mas obrigado pela questão, Augusto. Muito obrigado. Daniel Mesari pergunta: quem tem mais facilidade para a intuição, o homem ou a mulher? Daniel, em geral, as mulheres são mais intuitivas pela característica do corpo astral das mulheres. O corpo astral das mulheres é negativo, existem polaridades, positivo e negativo em relação aos corpos. Então, por ser um corpo negativo, elas atraem as vibrações astrais com mais facilidade. Mas não necessariamente, isso é um comportamento médio, né? Não necessariamente. Na prática, existem homens mais intuitivos, mulheres mais intuitivas, e isso, no final do dia, ele se anula como se fosse uma grande equação humana em que somos, no fundo, iguais. Se nós olharmos a massa de vida humana, nós somos, no fundo, iguais. O risco é disputarmos quem está certo na sua intuição. E aí a gente tem a nossa vida natural como a gente conhece, que é muito confusa. Homens ou mulheres, por mais que busquem ou tentem interpretar uma intuição,
é importante notar que essa intuição, em geral, ela é como se fosse um telefone sem fio. Se você já brincou com aquela latinha com fio puxado, você vai perceber que o som ele vem com ruído. Isso é interessante a gente refletir. A intuição natural, que está gerando uma série dessas perguntas, que realmente é algo que chama a atenção das pessoas, ela não é informação, ela é ruído. Por que ela é ruído? Porque ela vem confusa para os nossos corpos. Toda ela confusa para os nossos corpos, porque os nossos corpos têm um vetor totalmente voltado para si próprio. A verdadeira informação que liberta não está baseada nessa forma de intuição, seja masculina ou feminina. E aí voltamos ao ponto fundamental, que é a intuição da alma. Para essa intuição da alma, homens ou mulheres, todos embaixo do sol são iguais. Têm a mesma percepção de uma realidade plena, de uma possibilidade profunda de mudança. A intuição da alma, ela atinge a todos os seres humanos da mesma maneira. E ela é acalentada pelo sol, o verdadeiro sol espiritual, a verdadeira manifestação de Deus, a manifestação divina, que vem tentar despertar os homens desse sono que a gente pode estar chamando aqui do sono da eterna busca da intuição natural, mas que todos nós podemos viver ela, claro, é uma opção. Mas esse despertar fundamental é aquele que nos permite sair dessa confusão, desses ruídos da vida natural para a verdadeira informação da alma. Tá bom? Obrigado, Daniel, pela sua pergunta. A Rosângela Joana pergunta: a intuição está sempre correta ou às vezes pode haver falhas, já que vivemos momentos transitórios? Ô, Rosângela, é exatamente isso que eu estava falando com o Daniel agora, ou com todos, né? Esse é um problema muito interessante. A intuição nem sempre ela tem pureza. Para falar a verdade, a intuição em grandes momentos ela é um grande ruído. Imaginem o nosso campo astral, que é a base da onde se percebe, por meio ao corpo astral, da verdadeira intuição. A verdadeira intuição, ela é aquela da alma que não é aflita, não é atingida pela manifestação do mundo astral. Mas essa falsa intuição é uma intuição, falsa não, né? Falsa é um termo muito forte. Essa intuição natural, ela é... Entrou um gatinho aqui na nossa palestra, que ele está miando, se vocês escutarem, vocês me perdoem. Essa nossa intuição natural, ela nem sempre ela é perfeita, ela não tem uma possibilidade de se manifestar de forma perfeita. Por quê? Porque o campo astral, esse campo dos pensamentos, dos desejos, ele é um campo que está poluído de desejos, sensações, ele reflete exatamente aquilo que nós percebemos no nosso campo físico. Não é um campo espiritualizado, é só um reflexo. Por isso que na escola, às vezes, nós nos referimos a esse campo astral como a esfera refletora. E essa esfera refletora, por refletir aquilo que é natural, vejam, a nossa vida, a gente pode concordar, ela está confusa. Tem muita informação, muito barulho, muita confusão e muita informação disponível. Mas esse conjunto de informações somadas se torna um grande ruído que nos impede de ter a devida serenidade para viver a nossa vida comum. Da mesma maneira, o campo astral reflete isso, a esfera refletora reflete isso. Então, essa barulheira, esse zumbido coletivo que se manifesta no campo astral, ele é capturado por aqueles intuitivos como uma grande confusão. E, em alguns casos, aquilo que parece ser intuição, na verdade, é aflição. Aquilo que parece ser intuição nos torna ansiosos, nos torna excessivamente preocupados, nos gera um medo. Por quê? Porque está totalmente filiados a essa questão. O gatinho está dando um show aqui, está participando da palestra, passou aqui na minha perna e derrubou aqui a câmera aqui. Vamos ver se a gente resolve esse gatinho aqui. O gatinho tem algum grau de intuição, certamente.
Mas é isso, ok, Rosângela? Obrigado pela sua pergunta. Eliel Bermudes pergunta: essa intuição nos leva ao que chamamos de linguagem do coração ou até mesmo telepatia? Eliel, essa intuição, como você não definiu bem essa intuição, eu vou supor que você está mencionando como a intuição que nós nos referimos aqui como uma intuição natural. A intuição, ela natural também, ela é uma forma de manifestação do coração, da linguagem do coração. Ela, mais de um coração natural, dessa manifestação natural que nós temos. E aí, o que nos permite analisar é o seguinte: qual é a intenção? Qual o fundamento que guia essa forma de intuição? Qual o fundamento que guia a nosso pensar com o coração? Se o fundamento é a autopreservação, ela é uma intuição natural. Ela só busca a preservação natural conforme agimos a nossa vida comum. Porém, se ela é uma intuição que nos dá novos elementos de reflexão sobre a vida, ela é uma intuição que nos leva, assim, a uma linguagem original do coração que pode nos tornar mais conscientes de nós mesmos. E aí você falou da telepatia. A telepatia, ela é uma forma de manifestação natural também. Toda forma de comunicação que se dá por meio do campo mais sutil, do campo astral, ele é uma forma de vida natural. Mais sutil e que cada vez mais, a gente está vivendo nessa era de Aquários, ela vai se aproximar da nossa vida natural. Ela não vai se afastar da nossa vida natural. E nós temos que estar preparados para não confundir o que é intuição do mundo astral, o que é eterna repetição, para aquilo que pode nos garantir a possibilidade de ser um novo homem, que é o que nós estamos chamando aqui da intuição da alma original. Ok? Obrigado, Eliel. A Ana Márcia de Souza pergunta: a intuição pode ser desenvolvida por exercícios? Ana Márcia? Pode, sim. A intuição natural. A intuição natural pode. Assim como um músculo pode ser exercitado com exercícios, o campo astral também pode ser exercitado com exercícios. A questão é para quê? Esse é o ponto. O ponto fundamental é para quê fazer esse tipo de coisa? Será que se nós tivermos essa forma apurada de relacionamento com o mundo sutil, nós seremos pessoas completas? Nós seremos pessoas felizes? Nós seremos pessoas que estão plenas? Aquele buraco que trazemos dentro do nosso coração, aquela ausência, aquela necessidade, será plena? Por outro lado, essa intuição da alma, que é uma outra forma de intuição, ela pode ser atingida por exercícios? Não. Essa intuição natural, ela não pode ser atingida por nenhuma forma de manifestação natural, e o exercício, assim como o exercício de musculação, é um exercício natural. Então, essa forma de consciência pura e elevada que está presente em toda a doutrina universal, em toda a literatura, todo o conhecimento universal. Ele no Oriente, ele é chamado da flor de lótus. No Ocidente, no grão de mostarda. Para os Rosa Cruzes, é a rosa do coração. Essa consciência, essa intuição da alma, essa boa nova, ela se manifesta se nós nos aquietarmos e percebemos que a nossa vida está além, não só além da vida natural, mas além dos campos sutis. E os campos sutis são encantadores. Por isso eles são considerados até, em certo sentido, ilusórios. Porque a forma astral, ela tem a melhor representação nas nuvens no céu. Quantas vezes estamos numa estrada dirigindo e nós vemos bichos, nós vemos animais, nós vemos formas nas nuvens e no segundo momento o vento desfaz aquela forma e aquela forma desaparece. É possível dizer que aquela forma era uma ilusão,
uma ilusão de imagem. Assim são as formas astrais. Assim é a intuição astral. Assim é a intuição dessa ordem de natureza. Mas, de novo, durante essa palestra é preciso ressaltar, não existe só essa forma de intuição. Existe uma outra intuição, uma outra que essa sim permite que sejamos algo diferente, algo novo. E não sempre a mesma pessoa que repete com mais ansiedade, com mais nervosismo, com mais intuição natural. Essa consciência da alma, essa intuição da alma, é a chave que está mais perto do que mãos e pés, e é o maior mistério da história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, é a coisa mais simples que podemos perceber. É o espaço vazio no nosso peito. É a nova consciência da alma. É a intuição verdadeira da alma. Essa intuição não busca a sua autopreservação. Ela busca libertar o homem de sua ansiedade, preocupação e medo. Ela busca resgatar ao ser humano a sua ideia original de ser um ser consciente e livre para agir na vida, no mundo, estando no mundo, com liberdade. Essa é a grande promessa da manifestação humana. Esse é o grande objetivo. Ok? Obrigado, Ana Márcia. Muito obrigado pela sua pergunta. O Sérgio Tadeu Oliveira pergunta: a materialização de nossos desejos através da mentalização sistemática nos afasta da libertação? Sérgio, muito boa pergunta. E eu vou tentar não ser tão determinístico como você colocou, mas vou concordar, em certo sentido, com o que você falou. Qualquer tentativa de usar, e aí eu vou generalizar, você deu um exemplo específico de uma materialização. Qualquer utilização forçada, e utilização forçada é aquela que nós exercitamos, é aquela que nós forçamos os nossos sentidos mais sutis, ela é aprisionadora, sim. Ela nos aprisiona, sim. Por quê? Porque, como foi dito em alguns momentos durante essa reflexão, essa palestra, o ponto de ligação que se dá entre os nossos corpos sutis e o mundo sutil é a ilusão. O campo astral não é um campo de manifestação da humanidade verdadeiro. É um campo que tem a sua utilidade passageira, assim como as nuvens no céu. Mas se nós tentarmos abraçar as nuvens, elas vão, como areias no mar, ou como nuvens no céu, elas vão se desfazer. É possível construir castelos no astral? É possível. É possível materializar para aqueles que têm poderes ultrassensoriais? Para alguns, sim, é possível. Mas qual o objetivo? Se o objetivo é ter poder, se o objetivo é ter conhecimento, aquele que é poderoso e aquele que tem profundo conhecimento é, no fundo, liberto ou prisioneiro daquilo que ele cria. Em grande parte das vezes, ou talvez em todas as vezes, é um prisioneiro. O ser livre é um ser consciente de si mesmo, consciente do seu potencial de liberdade e não de criação. Porque a criação, no sentido natural, ela cobra do Criador tudo. Isso vale para tudo. Isso vale para uma ideia, isso vale para um pensamento, isso vale para um desejo que nós deixamos se manifestar e cobra a sua realização, e vale até para as criaturas que nós convivemos ao nosso redor. O Pequeno Príncipe até diz assim, você é responsável por aquele que cativa. Então, toda forma de relacionamento natural, ela exige um estabelecimento de uma conexão. O ser humano que busca essa condição da alma, ele deixa de ter essas conexões pessoais, que são aprisionadoras, e passa a ter uma conexão impessoal com a humanidade, trabalhando sim em prol da humanidade sem um aprisionamento individual. Ou seja, sem tentar responder de forma determinística, mas concordando, sim, é aprisionador. O Eliel Bermudes pergunta: boa noite.
Essa intuição nos leva ao que chamamos de linguagem do coração ou até mesmo telepatia? Nós já respondemos essa. Eliel, sua pergunta foi tão boa que foi feita 2 vezes. O Luiz Remy Gillet. Cristo era elevado no conhecimento da consciência da alma? Sim, com certeza. Luiz, obrigado pela sua pergunta. Todos os grandes enviados, né, que algumas tradições são consideradas assim, são seres que têm uma envergadura de liberdade tal que eles criam ao redor deles um campo de força e ao redor desse campo de força uma escola espiritual. E a matéria que permite essa criação e a consciência que dá a condição para que essa matéria tenha vida, ela brota a partir dessa consciência da alma. Essa consciência da alma é uma consciência muitas vezes mais poderosa. Essa consciência da alma, essa intuição da alma, ela é muitas vezes mais poderosa que a intuição natural. Por quê? Enquanto a intuição natural é como que uma disputa de vários intuitivos nesse canal de informação da esfera refletora, desse mundo astral, a intuição da alma, ela é unificadora. E ela vence, ela dobra a matéria de tal forma que permite libertar a humanidade dessa ilusão de aprisionamento ao astral. Ela dobra a matéria, ela dobra o astral e dobra todos os campos sutis. E o dobrar significa exatamente isso. Ela cria uma nova condição para uma nova manifestação humana. Jesus, Buda e outros trouxeram essa mensagem de libertação. E eles sempre falaram na existência de dois campos magnéticos. 2 campos magnéticos que conviviam na vida natural, assim como 2 campos magnéticos que vivem dentro do ser humano. Que aqui nessa palestra nós estamos chamando do campo natural e do campo da alma, da intuição natural e da intuição da alma. E ele dizia, Jesus dizia, é preciso que um cresça, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Jesus não, João dizia isso. É preciso que essa consciência, essa intuição natural reduza, essa consciência natural reduza, para que essa nova consciência da alma cresça. Porque ela permite a nossa conexão com uma consciência universal, com uma consciência que vai muito além da nossa percepção natural e da manifestação do campo astral. Então, sendo mais objetivo e respondendo a sua pergunta, Luiz, sim, Jesus era, assim, um daqueles que já veio com uma consciência natural desperta. Mas indo um pouquinho além da sua pergunta, o que é fundamental para todos nós é perceber que Jesus é um estado de consciência. Jesus, a ideia de Jesus, não está afastado de todos nós. O Evangelho, ele pode ser lido como estados de consciência. A consciência João, que é a consciência moral racional, que percebe uma outra consciência vindo. Por isso que quem conhece o Evangelho vai lembrar que João vê às margens do Jordão, ou seja, da nossa condição sanguínea, uma nova consciência vindo, a consciência Jesus. E diz que ele não é capaz de desatar o nó de suas sandálias. A consciência Jesus, isso ocorre dentro do nosso sistema, e a consciência João convivem dentro do nosso sistema até que seja deflagrado o processo de libertação do ser humano. Então Jesus, ele pode ser visto, sim, como alguém que criou as pré-condições para o desenvolvimento de uma escola espiritual a partir de seu potencial de consciência libertador da alma, mas o mais importante é que aquela mensagem serve a todos nós para um estado de consciência anímico da alma de um revolucionário, de um renovador da vida conforme ela é. Por isso que se dizia que Jesus vinha trazer a boa nova. A consciência Jesus traz a boa nova. Obrigado, Luiz, pela pergunta. O Francisco Lima pergunta:
Em que proporção a intuição da alma está relacionada com a pureza de coração? Francisco, excelente pergunta, obrigado. Total, 100%, nessa proporção. O processo de intuição da alma, o processo de nova intuição de libertação da alma, ele passa necessariamente pela purificação. E aí nós percebemos esse caminho entre essas duas formas de intuição. A intuição natural e a verdadeira intuição, que é o tema da palestra. Se nós nos considerarmos como um sistema de informação, se nós nos virmos como um grande receptor de informação, por hábito, por condicionamento, nós estamos habituados a ouvir o mundo astral natural, os nossos desejos, os nossos anseios, as intuições naturais, que estão como que viciadas dentro do nosso sistema natural astral. As intuições naturais, mas para que possa haver uma manifestação plena dessa consciência da alma, Francisco, é preciso que haja uma purificação do desejar. E essa purificação não é forçada. E é interessante notar como que esse hábito, essa rotina, essa tendência, esse vício de repetição da intuição natural, desse desejo natural, ele reduz o seu poder sobre nós de uma forma muito simples. A purificação é algo muito simples. Quando nós paramos de alimentar. O processo de vida natural é um processo de ciclo, que a gente pode chamar de nascer, crescer e falecer, morrer, ou finalizar um processo, ou um processo de digestão, alimentação e digestão. Alimentação e digestão. E os corpos, os desejos, os pensamentos são alimentados por outros equivalentes, constantemente. Se nós percebemos muito sinceramente, nós vamos perceber que nós pensamos sempre de uma maneira semelhante. Nós sentimos situações diferentes sempre de uma maneira semelhante. Às vezes a gente está no carro, escuta uma música e a gente se reporta a uma experiência que a gente viveu com respeito àquela música e tem saudade daquela situação que a gente viveu. Ou seja, é como se estivéssemos presos a uma situação, a um dia eterno, a uma repetição constante. Se pararmos de nos apaixonar por nós mesmos, pelo vício que nós temos a nosso respeito, imediatamente existe o processo da purificação. A purificação nada mais é que uma suspensão, não forçada, não automática, mas é baseada no autoconhecimento. Por que baseada no autoconhecimento? Porque o autoconhecimento nos revela, em primeiro lugar, essa dualidade humana, de uma consciência pura, com potencial de nos libertar, e uma consciência natural que só quer repetir. Ela não é má nem boa. Ela é viciada em um ciclo fechado de repetição. Quando essa consciência pura, a partir do autoconhecimento, percebemos que para essa consciência pura poder se manifestar, é preciso parar de perder energia nessa eterna repetição, é possível que detectemos o caminho de alimentação da repetição. E ao detectarmos, nós suspendemos esse processo. E gradualmente, por isso que na escola nós chamamos sempre de um processo espiritual, gradualmente entramos em um estado de neutralidade, que é um ponto em que a repetição começa a perder sua força sobre nós. E aí surge um novo sol, uma nova consciência, uma nova percepção, que nesse campo purificado do nosso coração brota como uma flor poderosa, como uma rosa desperta, e aí nós caminhamos por processo, baseado em autoconhecimento, percepção da nossa dualidade e consciência do potencial de libertação. Obrigado, Francisco, pela sua colocação. Muito boa colocação. O Paulo Henrique pergunta: o caminho Rosa Cruz coincide com o caminho da teosofia? Paulo Henrique,
É difícil falar sobre outros movimentos, até por desconhecimento sincero a respeito da teosofia. Então, o que a gente pode dizer é do caminho Rosa Cruz, o caminho proposto pela escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. E aí cabe a você fazer, com base no conhecimento que você tem, pesar e verificar qual é o caminho que cada um oferece. O caminho proposto pela escola é um caminho que, a partir de um despertar não forçado, de uma consciência que está em estado latente, é possível trilhar um caminho de libertação. Essa chave da dualidade, da possibilidade de despertar um novo ser, é fundamentalmente a chave da libertação, a chave do novo estado de consciência. E não a chave da evolução. Não é uma evolução, é uma revolução. É uma mudança completa da nossa forma. Se tratássemos o caminho da escola como uma evolução, não estaríamos sendo sinceros, porque a base de uma evolução é o que já existe, que é melhorado sistematicamente. A base de uma revolução é um novo, que é criado a partir de uma nova construção. Por isso que na escola espiritual da Rosa Cruz Áurea se fala no processo iniciático, de reiniciar, de reconstrução do homem. E essa reconstrução ela se dá a partir de um elemento que está presente no próprio homem. Mas esse elemento está como que ombrado pelo desejo, pelo pensar racional e pela forma de agir racional do ser humano. O que não impede que ele se manifeste, e ele se manifesta sempre, como uma intuição, como uma busca de um belo, de um puro, de algo que a vida natural não tem. Existe um músico, eu sempre gosto de citar, que fala que é como se fosse uma saudade de sentir algo que nunca foi vivido. Algumas poetisas ou poetas falam também desse sentimento que nem aquilo que se envolve faz-se ter contentamento. Então, esse sentimento, esse despertar da alma poderoso, ele está presente na história da humanidade sempre. E ele é percebido para aquelas pessoas mais sutis, mais sensíveis, como uma manifestação artística. Mas para toda a humanidade, ela é o campo de saída, é o campo de revolução, e não apenas um campo de reflexão. Obrigado, Paulo Henrique, pela sua pergunta. A Patrícia Múrcia pergunta sobre o contato impessoal. Nesse caminho, devemos então nos desligar das relações íntimas afetivas, já que fazem parte da vida natural? As relações íntimas são um impeditivo nesse caminho espiritual? Patrícia, excelente pergunta. E aí, sendo muito claro e direto, a resposta é não. Não são impeditivos. Não é um caminho de fuga do mundo. É um caminho de estar no mundo e não estar preso ao mundo. Nesse sentido, ele pode oferecer algumas dificuldades, sim. Mas as relações que nós temos, o lugar onde a gente nasceu, o estado de consciência que nós temos, ele não é descartado como se fosse algo que simplesmente não serve para nada. Muito pelo contrário. Se fôssemos pensar dessa maneira, seria uma forma de escapismo. E o processo proposto pela escola, ele é exatamente o contrário disso. Nós precisamos, sim, ter contatos com a vida comum. Porque se nós não tivermos contato com a vida comum, como vai ser possível para o ser humano, para a humanidade, ter contato com uma boa nova? Todos que estão buscando sinceramente esse caminho dessa nova consciência da alma, eles devem aprender a fazer isso em meio ao mundo, em meio à humanidade, e não isolados. O que é preciso ter, e aí sim, não para com terceiros, mas para com cada um
per si, é verificar como nós estabelecemos ou construímos as nossas relações. Se as nossas relações são baseadas em condições viciadas, nós somos o responsável principal desse vício de comportamento. E quando nós nos libertamos de algum vício de comportamento com algo ou alguém, nós também libertamos esse outro. É como se nós vivêssemos um mundo de fio, em que vivêssemos vários fiozinhos, uns com os outros amarradinhos. Mas quem está preso a esse fio? Todos. E aquele que liberta um fio, liberta o outro. Mas não some, foge, desaparece. Muito pelo contrário. Ele está ali presente, sem aquele elo de aprisionamento. Nós, os seres humanos, temos o potencial de realização, temos o potencial de ter relações humanas elevadíssimas, puras, belas. Mas para isso, ela não pode ser baseada no ego, na autossatisfação, no prazer próprio. Ela tem que ser baseada num crescimento conjunto a partir de um novo conjunto de fatores que cada um tem dentro de si, sem forçar ninguém. Patrícia, muito obrigado pela sua pergunta. A Erlene Cavalcante pergunta: a ideia de escolas que tenho é que é um caminho de passagem. A escola da Rosa Cruz Áurea também é um degrau de passagem? Helene, eu vou lhe responder com um símbolo, com uma imagem. Uma escola espiritual, ela é como se fosse uma escada. Mas uma escada que não é externa, é uma escada interna. Uma escola espiritual, ela fornece elementos para que internamente nós subamos a escada da nossa percepção com a realidade o mais próxima possível, a partir de um novo estado de consciência. E a escola é uma escola de passagem. É como dizer se a nossa vida é uma vida de passagem. Tudo depende se vivemos o presente absoluto ou vivemos presos no tempo. Quando nós estamos presos ao tempo, com causa, consequência, tudo é passagem. Tudo, absolutamente, tudo. Um sentimento, um desejo, até uma escola espiritual. Mas, quando nós percebemos o ponto de contato, a rosa do coração, o ponto de mutação que permite uma nova percepção da realidade, nós entramos num estado em que tempo e eternidade se conectam. E aí, o campo passa a ser um campo de vida. Uma escola espiritual passa a ser a manifestação da vida original. Por quanto tempo for possível manifestá-la, não importa. O que importa é o presente, a consciência do presente, assim como a nossa vida. Ela passa a ganhar um sentido absolutamente novo, um sentido de uma vida original. Logo, ela passa a ser um campo de manifestação de vida. Obrigado pela sua pergunta. Amigos, são 8h58. Nós gostaríamos de agradecer profundamente a todos que estiveram conosco essa 1 hora. Nós gostaríamos de dar alguns recados antes de encerrar a nossa apresentação, em que gostaríamos de informar que amanhã, 7 de março, às 20 horas, via Skype, haverá uma reunião, e essas reuniões são quinzenais, para quem queira continuar a tirar suas dúvidas. E aqueles que queiram participar dessa reunião via Skype, é uma proximidade maior de um contato com os aspectos da escola, devem entrar e pedir autorização para entrar nesse endereço aqui do Skype, que é Skype Virtual Rosa Cruz Áurea. Skype Virtual 1. Rosa Cruz Áurea. Amanhã, às 20 horas. Ok? Amigos, agradecemos mais uma vez a todos e que tenhamos todos uma boa noite. Um abraço.